Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Vamos começar devagarinho. Sei que aí tem gente do extensivo manhã, né? Semana que vem a gente vai começar o extensivo de manhã, ou seja, eu vou acordar mais cedo e vocês também. Vou enviar uma proposta de redação hoje ainda para as criaturas do ensino, para repassarem para vocês, tá bem? Aula passada terminamos conclusão ou ficou faltando alguma coisa? Me refresquem a memória. Ou ninguém sabe, né? Também pode ter essa possibilidade. Eu acho que nós terminamos conclusão. Ok. Então a gente vai falar hoje dela, da nossa querida. Que 5 coisas, meu bem. Eu já falei da proposta de intervenção? Eu achei que... Peraí, vamos retomar. Eu tinha pensado que a proposta de intervenção não tinha dado para vocês. Já dei. Ah, maravilha. Detalhamento também. O que eu tenho aqui, né, nos meus registros, meus amores, é que semana passada eu dei conclusão. Aí o que acontece? Na conclusão tem a proposta de intervenção. Mas eu falei que tem agente moto, mas eu não falei sobre a proposta. Isso, né? Porque eu ia falar hoje. Tá, então na semana passada a gente viu síntese, proposta e fechamento, que é a conclusão. Né? Eu falei o que tem que ter na conclusão. Passei rapidamente a proposta, porque a proposta tem que ter na conclusão. Então não tô louco ainda. Quarentena. Essa sala. Tem uma aula que eu dou que essa sala não caia. Bem, vamos lá. A gente vai falar hoje da proposta de intervenção. Ela tem que ter essas 5 coisas, vamos retomar então, e eu vou falar uma por uma, ok? O que pode, o que não pode, como é que tem que ser. Então, a gente tem agente, ação, modo, efeito e detalhamento. Tá? Vou falar uma por uma das 5 coisas. Mas antes, eu queria comentar com vocês o porquê da proposta. Tá? O Enem ele tem um caráter de fechamento do ensino médio, né? De aplicabilidade daquilo que nós aprendemos no ensino médio. Isso quer dizer que a educação básica, eu tô... Isso quer dizer que a aplicabilidade, isso quer dizer que a educação básica, ela deveria nos levar um papel cidadão, uma
cidadania, né? Exercer uma cidadania. Essa proposta de intervenção não é para a gente começar a ser político, não é porque vai ser aplicado na prática, porque não vai, né? A redação só vai ser corrigida, ninguém lá do MEC lê essa redação, né? Então, ela não tem esse caráter efetivo, mas ela é um exercício de reflexão de como algumas possibilidades de problemas no mundo, né, poderiam ser resolvidos, solucionados ou pelo menos atenuados. Tá? Então, a proposta de intervenção tem esse caráter de exercer no aluno um olhar reflexivo para a sociedade que ele tá vivendo, tá? E para os problemas que existem nessa sociedade. Cidadania, tá? Que é uma das competências lá da matriz do Enem. Tá? E a proposta, por isso, a proposta de intervenção, o nome já diz, ela tem que ser interventiva. Ou seja, mudar efetivamente, intervir em algo é alterar o rumo das coisas. Tá? E aí, eu acho que a gente está num momento histórico bastante, como é que eu posso dizer, em que isso acontece. Acho que fica muito claro o que é uma proposta de intervenção. Claro que nós estamos num nível, né, over disso. Mas a proposta de intervenção é isso. Nós temos um problema, que é o coronavírus, né, que é um vírus novo, que não tem vacina, não tem remédio, não tem nenhuma medida eficaz de combate, e a gente faz uma intervenção social. Essa intervenção social é distanciamento social. Então, o distanciamento é uma medida prática, é prática da vida, não é conscientização, não é tolerância, as pessoas têm que se amar mais, as pessoas têm que se cuidar mais, né? Não é isso. O governo deve propor leis, não é isso. É uma medida prática, olha, as pessoas precisam ficar em casa, de quarentena, para que os casos diminuam, para que o sistema de saúde dê conta, etc, etc. Então, essa medida prática e eficaz no mundo, né? Porque do governo ela não é, né? Mas no mundo é uma medida interventiva. Tá? É semelhante a isso que a gente quer, né? Não precisa ser nesse nível, né? Semelhante a isso. Por exemplo, lei seca. Né? As pessoas estão morrendo em acidentes de carro. Esses acidentes acontecem muito devido ao consumo de bebidas alcoólicas. Bom, aqui nós temos um problema. Como é que a gente pode combater? As pessoas têm que se conscientizar de que não pode beber. Não! A gente vai colocar uma lei proibindo isso. Tá? Modificador social. O que poderia ser considerado um modificador social? Não sei se eu entendo a tua pergunta, mas eu acho que tu está querendo saber os agentes, né? Os agentes que podem alterar socialmente. Pode isso ser no âmbito mais comunitário, mais restrito, né, a bairros, a comunidades. Então, por exemplo, escolas, igrejas, instituições, né, mais comunitárias, como pode ser uma coisa mais geral, nacional, por exemplo, ministérios, esses agentes aí do Estado, IBAMA, Anvisa, Ancine, né, órgãos estatais. Pode ser uma questão de debate mundial, como, por exemplo, a OMS. Né? Não cai, Gabi. Eu posso comentar isso no fim da aula, tá? Só não vou falar muito agora para não interromper esse raciocínio. Mas não vai cair, não. Tá? E a proposta, antes de começar a falar dos elementos, vou falar o que ela precisa ser, então. Específica, prática e interventiva. Tá? Esse é o pilar. E o que não pode ter na proposta? Plurais, substantivos abstratos,
condicionais e futuro do pretérito. Vou explicar um a um agora. Quando eu coloco plural na proposta, tipo assim, agentes políticos devem realizar leis. Eu não consigo rastrear nem o agente e nem a ação. Agentes políticos devem criar leis. Quem são esses agentes políticos, por exemplo? Isso não serve, tá? Porque isso não é específico, isso não é prático, ok? Então, plural na proposta, esquece, porque isso vai contra a nossa finalidade de ser interventivo. Substantivos abstratos, conscientização, tolerância, respeito, amor, etc. Não pode. Por quê? Porque isso não é prático, isso não é específico, de novo, isso é abstrato. Não coloquem conscientização. Pelo amor de Deus, cara pálido, não coloca, tá? Eu posso ter como objetivo final a conscientização até, mas eu preciso de uma medida prática para isso. A proposta de intervenção é uma medida prática. Conscientização não é prático. Tá? Futuro do pretérito. O governo deveria fazer. Ou condicionais. Se o governo fizer. Caso o governo faça. Não. Isso é hipótese na proposta. E também não pode. Isso faz a gente perder 120 pontos na competência 5. Tá? A gente nem avalia elementos. Não sei, é porque a gente precisa indicar. Tá? Eu acho um peso enorme o Enem dar para uma condição tirar 120 pontos, mas a grade é assim. Tá? Eu estou falando para vocês o que a grade é. Então, nem se avalia elementos. Uma hipótese... na proposta hipotética, na condicional, é 80 pontos. Tá? Gente, no meu canal, quem ainda não está inscrito no meu canal, pelo amor de Deus, se inscreva neste momento. Abre uma aba no teu navegador e vai no YouTube, se inscreve no meu canal. Tem um vídeo chamado Hipótese na Proposta. Eu falo sobre isso. Tá? Lá no meu canal do YouTube. Hipótese na proposta. Vai lá. Vocês não estão inscritos? Prof. Henrique Araújo. Ai de vocês. Tá? Agora, duas perguntas. A Débora diz, eu posso colocar o MEC em parceria com o governo? Estruturalmente, sim, só que o MEC é o governo. O Ventralbe lá, que só caga, né? Ele é funcionário do Bolsonaro. Isso deu para ver muito bem, né, no Mandetta, por exemplo. Ministério da Saúde em parceria com o governo. Não dá, gente. O Ministério da Saúde é o governo. Tanto é que quando ele não é o governo, ele sai. Né? Ou quando ele faz alguma coisa boa nesse governo que não faz nada bom, ele tem que sair. Né? O Moro também, né? O Ministério da Justiça em parceria com o governo. Vocês têm que entender que os ministérios são o governo federal. Tá? Agora, eu posso colocar o Ministério da Educação em parceria com instituições privadas de ensino, por exemplo. Tá? Isso é melhor, tá, Débora? Só que isso não é modo, eu já vou chegar lá. Isso são dois agentes. MEC e instituições privadas de ensino. São dois agentes, conta como 40 pontos. Se eu tirasse as instituições privadas de ensino e deixasse só o MEC, 40 pontos também. Não muda nada. Tá? Aí o Eric pergunta...
Onde podemos achar a grade? Vocês não vão achar essa grade. Essa grade só nós temos. Tá? Eu nem deveria estar falando para vocês sobre isso. Ela é sigilosa. Então, não se acha essa grade específica para os corretores, porque é uma grade específica para os corretores. Vocês podem achar a grade geral, mas a grade geral não tem essas especificidades que eu estou falando para vocês, de 80 pontos assim, 40 assim, é só o que tem que ser feito. Tá? E aí no Google, ali numa pesquisa rápida, tu acha, tá? Isso, Vinícius. E como a gente precisa propor, né? É uma proposta de intervenção, se a gente coloca a hipótese, a gente não propõe. Né? Então é mais ou menos isso. Isso mesmo, Maria. A gente tem que fazer, o governo deve. Só que eu não quero governo. Eu quero um agente do governo. É deve. O verbo é deve. Tá? Ou, por exemplo, é necessário que o Ministério da Educação realize, não sei o que, faça tal coisa. Mas, pelo amor de Deus, não me coloca nada nesse nível de, ai meu Deus, sabe aquele pezinho, um dedinho na água, não um pé inteiro. E isso, o poder legislativo em conjunto com o judiciário. Aí sim, são dois poderes diferentes, mas são dois agentes também. Isso não é modo, tá? Mas posso. O poder legislativo em parceria com o poder judiciário, até porque no Brasil de hoje nenhum tem parceria com nenhum, né? Ok? Seguimos. Vamos lá. Agente. Bom, gente, o agente é o que eu falei para vocês. Ele pode funcionar, esse agente, de uma maneira mais fechada, mais, como é que eu posso dizer, restrita, tá? Como pode ir aumentando num nível mais amplo, num nível maior, né? Cuidado, se a temática, se a problemática é nacional, como tem acontecido quase sempre, né, o Enem delimita lá, no Brasil, na sociedade brasileira, é um problema nacional. Então, o agente vai ser um agente nacional. Se não é um debate nacional, como foi em 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, isso não é nacional, né? Não precisa ser nacional. Aí, o que eu faço? Pode ser global. Pode ser, por exemplo, a ONU, né? Ou G8, ou G20, ou os países mais ricos, etc, etc. Tá? O agente, gente, é o ator social mais indicado para executar a ação. Então, é quem vai realizar. Eu gosto muito de que coloquem ministérios, tá? E órgãos do governo federal. Isso que eu falei para vocês. Por exemplo, ano passado a Ancine cairia super bem. INEP, por exemplo, é um órgão, tá? Esses órgãos são bem bacanas da gente pôr. Porque geralmente a pessoa vai lá, coloca o governo ou o Ministério da Educação e da Saúde, tá? Então, se a gente coloca o órgão mais específico, é bacana, tá? Gente, não precisamos acertar o agente. O agente, algumas coisas ainda o INEP tem discernimento, tá? De que um estudante de 18, 17 anos, ele não vai saber com tanta precisão assim, quem é que faz as leis, quem é que segura as leis, que ministério está agora, que ele não, a gente não sabe. Né? Ano passado, com essa coisa do cinema, muita gente colocou o Ministério da Cultura, só que o Bolsonaro, quando chegou, ele extinguiu o Ministério da Cultura e criou o Ministério da Cidadania. Atualmente, a pasta da cultura, né, encabeçada pelaquela doente da Regina Duarte, ela é
ela está no turismo. Né? Não sei se vocês viram a entrevista da Regina Duarte, que é uma coisa meio... Não é bizarro, porque né? Não, nada mais é bizarro. Mas ela diz, conseguimos, nos livramos do Ministério da Cidadania e agora estamos só no turismo. Então, por exemplo, se fosse um debate cultural, agora seria Ministério do Turismo. Só que, tipo assim, isso muda, vocês percebem? Né? Isso muda. O INEP diz, olha, não precisa. A pessoa coloca lá Ministério da Cultura e não Ministério da Cidadania. Senhor, perdi 40 pontos. Não perdeu. É considerado, tá? Não, Eduardo, se for num caso de agente, de educação, por exemplo, nada a ver, tá? Não desconta pontos nenhum. Mandar recadinho pro INEP é outra coisa, né? Não usa governo, Gabriele. Pode, não vai ser descontado, só que governo é genérico. Eu estou pedindo para vocês serem específicos. Isso, boa, Vinícius. Mais ou menos, Vinícius. Ela é interessante, não vai ser descontado, mas pensa no âmbito global, tá? Por exemplo, coronavírus. Né? O coronavírus é um problema global, tá? Quem é que está encabeçando isso? A OMS. Claro que a gente tem medidas da União Europeia, medidas dos Estados Unidos, a gente tem medidas nossas, do governo federal, dos governadores e dos prefeitos, né? Mas é um problema mundial, tá? Beleza? Bom, seguimos. Agentes nulos. Isso é uma coisa importantíssima. Todos. A sociedade. As pessoas. Nós. Tá? Então, coisas assim, tipo... Todo mundo. Né? Todo mundo não é ninguém, né? É mais ou menos isso. Ou alguém. Quando eu não consigo rastrear, eu preciso identificar. Aqui está o agente, lá na Esplanada X de Brasília, ou lá na Suíça, na OMS, mas eu consigo saber, né? Eu consigo digitar no Google o agente e aparecer uma sede, é tipo isso, tá? Pense exatamente nisso. Se eu digito no Google e não aparece uma sede, é um agente nulo. Agentes políticos, vamos lá. Poder Legislativo, opa, vai aparecer lá o STF. Né? É mais ou menos essa lógica. Tá? Vocês têm que colocar um nome para o agente. Tá? Da ação, gente, já falei um pouco isso, que é o miolo do pão, né? É a proposta per si, aquilo que deve ser feito para mudar a rota do problema. Ela tem que ser interventiva e não basta mudanças. Eu adoro quando a pessoa diz assim, ó, pensem que o governo está querendo que vocês criem coisas. E aí vocês dizem assim, o governo deve criar leis. O governo joga a bola para vocês e vocês respondem e jogam de novo. Tá? Então, ela não objetiva a solução do problema. Ela objetiva uma atenuação, uma intervenção, né? Mas não precisa resolver tudo, certo? Não é descontado, Vini. Sendo um problema estadual, eu poderia colocar como base um governo estadual, um problema nacional. Isso que tu está fazendo, Eduardo, é um detalhamento. Tu está exemplificando, tá? Uma ação. Mas o teu agente é o governo federal. Agora, tu não vai fazer, se a ação é a democratização do acesso ao cinema no Brasil, o governo de Rondônia vai fazer tal coisa. Não dá, né? Tem que ser uma coisa para o Brasil inteiro. Isso sim, eu vou descontar. O Enem desconta, porque o agente ele não é capaz de realizar a ação. Tá? Não é um agente errado que eu me equivoquei. Realmente eu estou fazendo um agente que não dá. Se o problema é federal, eu vou para o federal.
Porque o governo de Rondônia está restrito a Rondônia. Agora, sim, exato. Se eu disser que o governo deve criar uma lei já existente, não, tu não vai ser descontado com isso. A gente não precisa saber tudo de direito, senso, tá? Alguns estão estudando para entrar em direito. Aquelas coisas assim, de acordo com a lei 7.450. Gente, a gente não está no Congresso. De acordo com a Constituição. A lei 7.540, do artigo 8º. Tá? Não precisa. Ok, gente? Vou seguir. Vocês têm dúvida, hein? Tá acabando minha aula, eu nem consegui entrar no modo. Não, Júlia, não, é o que eu estou falando aqui já 18 vezes. O governo deve criar leis? Não. Tá? O governo deve criar uma lei que faça tal coisa, que fiscalize mais. É singular, eu não posso colocar o plural. Criar leis não é nada interventivo. Entende? Eu preciso de uma especificidade. O governo deve criar uma lei que faça as pessoas, né, que não tolere nenhuma quantidade de álcool no sangue quando a pessoa estiver dirigindo. Chamada lei seca. É uma lei. Tá? Aí, modo, gente, é metodologia. Modo é meio. Não é assim, o governo em parceria com, tá? Eu posso fazer... antes do modo, gente. Ação nula. É necessário criar uma lei. É necessário tomar uma medida. Expressões genéricas, tá? E substantivos abstratos. Tolerância, conscientização, respeito, amor. Isso tudo é ação nula. Posso colocar, mas não vai ser considerado. Tá? Modo e meio. Gente, o modo ou meio, ele é uma metodologia. Ou seja, como se faz. Como eu vou conseguir operacionalizar a minha ação. Aumento de verbas, de impostos, divulgação na grande mídia, posts patrocinados nas redes sociais, propagandas, associações, palestras. Como? Estágio obrigatório nas universidades. Usem sempre através de ou por meio de. O governo deve realizar uma lei que deixe as pessoas em casa por meio de propagandas midiáticas constantes no horário nobre. Tá? Finalidade é a resolução. Finalidade é sempre o contrário do problema. Então, democratização do acesso ao cinema no Brasil já está aí, é a solução. Para que o cinema seja mais democratizado. Manipulação do comportamento do usuário, para que o usuário não seja manipulado. Persistência da violência contra a mulher, para que as mulheres não sejam violentadas. É sempre o reverso do problema, percebe? Então, a finalidade é o reverso do tema. Reverso do problema, né? É a solução, no caso. E o meio é a metodologia. Por isso que não dá. O Ministério da Educação em parceria com o governo não é metodologia. Agora, o Ministério da Educação com associações periódicas, com ONGs, etc. Então, eu vou criar um meio ali. Aí sim, a partir de associações, né?
O detalhamento. Detalhamento, gente, é uma informação a mais. Tá? Eu quero que vocês peguem o celular de vocês e cheguem ali no meu Insta. @Prof. Henrique Araújo. Ali tem um post que eu fiz de detalhamento que eu quero dar uma explicada para vocês. Este post aqui, ó, coloridinho, detalhamento. Opa, aqui. É melhor dar uma resposta mais tradicional do que ficar inventando muito, por exemplo, dizer que a grande mídia deve fazer X propaganda que algum site específico na internet... É indiferente, Érica, eu tenho que ter os 5 elementos. Tendo 5 elementos, tá feito. Melhor, penso o seguinte, é uma proposta específica do tema. Palestras em escola eu não aguento mais. E propagandas públicas, campanhas públicas, não aguento mais. Pensa um pouquinho, gente, na proposta. A proposta vale 200 pontos. A proposta vale mais do que o teu repertório. A proposta vale mais que vírgula, que crase. Cuida um pouco dela. Embala a proposta. Pensa, visualiza, vê a proposta sendo posta em prática. Democratização do acesso ao cinema, como é que eu vou fazer o cinema ser democratizado? Vou levar o cinema na periferia. Bom, isso não é palestra em escola, entendeu? Isso não é propagandas, campanhas públicas. Não coloque palestra em escola. Pensa um pouquinho, vocês às vezes têm preguiça de pensar. Vocês foram no meu Insta? Quero conversar com você sobre isso. Detalhamento é uma informação a mais na proposta. É um elemento obrigatório que conta 40 pontos. Fica mais fácil de fazer detalhamento quando a gente visualiza. Aí eu trouxe ali 4 modelos de detalhamento para vocês. Exemplificação. Então, o governo deve criar uma oficina de cinema nas periferias, nas quais professores capacitados ensinem sobre diversas escolas cinematográficas, como, por exemplo, a clássica, a Nouveau e o cinema novo. Então, eu trago exemplos de quais escolas cinematográficas eu vou trazer. Exemplo, o governo vai fazer isso por meio de redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Exemplo. Deve ser veiculado na grande mídia, como TV Globo, TV Record e SBT, e TV Band. Tá? Ou em canais do YouTube, né, por exemplo. Especificação, ou seja, eu especifico alguma coisa. O Poder Legislativo, órgão responsável por elaborar as leis no país. Vocês estão me acompanhando ali? Tá, maravilha. Arrasta aí para o lado agora. Percebe que é uma especificidade. O Ministério da Educação, bota um travessão ali, especifica o agente responsável pela educação pública no Brasil, fecha o travessão, é um detalhamento. Ou, deve ser feito uma disciplina na escola em nível de ensino médio, estou especificando. Percebe que é mais fácil ter detalhamento quando eu tenho uma proposta de fato? Pode usar vírgula em vez de travessão nesse caso, pode. Só que o travessão grita mais para o corretor, né? Segundo efeito.
A escola deve criar ações educativas que levem os estudantes ao cinema para que os jovens desenvolvam criticidade e hábito e assim, posteriormente, passem tal ensinamento para os seus filhos. Ou seja, o efeito da minha proposta é a causa de um outro efeito. Então, eu vou fazer as pessoas terem o hábito de ir ao cinema e, com isso, e por causa disso, vão passar esse hábito para as gerações seguintes. Segundo efeito. O que mais? Vocês entendem? Ah, não. Eu não botei contextualização, né? A contextualização é quando eu entro por um lugar do tipo onde deveria acontecer isso, né? Por que, dou uma explicada. Já que o Brasil é um país desigual, as pessoas da periferia não, já contextualizo, né? Não têm acesso ao cinema e, portanto, blá blá blá. Tá? Sei que vocês morrem de dúvidas sobre a proposta de intervenção. Grita. A finalidade eu posso introduzir por para, a fim de modo que, isso introduz finalidade. Tentem fazer a proposta de intervenção em um período apenas. Tá? Então, para que o cinema seja mais democrático, o Ministério da Cultura, vamos colocar assim, deve realizar passeios pedagógicos nas escolas públicas da periferia, através de propagandas, através de parcerias com as instituições de ensino. Eu não estou conseguindo ler. Parcerias regulares, constantes, né? E um programa escolar que vale a nota. Eu não terminei a proposta, mas é tipo isso. Vou terminar aqui, isso aqui está me complicando esse meu... Vamos lá. Para que o cinema seja mais democrático, o Ministério da Cultura deve realizar passeios pedagógicos nas escolas públicas da periferia. Meio de programas de incentivos escolares, como acréscimo de nota, por exemplo. Algo assim, finalidade. Não sei se vocês veem quando eu marco, acho que não, né? Finalidade, para que o cinema seja mais democrático. O Ministério da Cultura, agente. Periferia escolares. Algo assim. Ou o Ministério da Cultura deve realizar uma ação nos grandes centros urbanos chamada Cinema Livre. Por meio de
Algo assim, por exemplo. Tá? O Ministério tal deve realizar uma ação nos grandes centros urbanos chamada Cinema Livre, o detalhamento, como vai fazer isso e por quê. Fechamento, aí eu termino a proposta, eu faço mais um período. Dessa forma, o cinema no Brasil será mais democrático e nossa sociedade melhorará, como dito no repertório X. Aí eu volto para alguma coisa que eu já disse. Né? Algo dessa ordem, bem final feliz, bem utópico, né? Bem clichêzão. É assim mesmo. Tá? Gente, estou me indo, o ponto aqui já me disse que acabou. Semana que vem nós estamos de volta. Nossa sociedade pode, porque é a sociedade do Brasil, mas pode ser, e a sociedade brasileira. Tá? A primeira pessoa deve ser evitada, mas ela não é proibida. Tá? Porque esse nós, ele é ruim, né? Lá na argumentação, nós. Agora, nossa sociedade é sim a sociedade, né? De todo mundo. Estejam atentos, vigilantes, firmes e fortes, lavem bem as mãos, cuidem dos seus velhos. Gente, uma coisa, qualquer dúvida me chamem, tá? No @Prof. Henrique Araújo. Tá bem? Beijo grande. Tchau, tchau.